Eu vou trazer aqui, então, uma pergunta que eu vi lá em cima, que é um comentário, foi uma pergunta da Raquel, que eu achei pertinente, e que eu estava pensando à medida que você, Caio, desculpa, ia mencionando sobre a importância que você vê de ter lá o analista de processo do seu lado, de ter lá o escritório te apoiando e tal. Então, eu tenho certeza que a Raquel pensou a mesma coisa aqui. Ó. Bom, isso independe da RPA. Qualquer projeto de transformação de processo que for ocorrer, obviamente a TI precisa na verdade, a gestão precisa desse suporte da TI. Como você mesmo disse, a TI, a tecnologia, ela é uma ferramenta de apoio. Ela não lidera um projeto de transformação de processos, né? Então, Uhum. e claro que o RPA, por ser algo que envolve tecnologia, claro que ele também vai precisar desse apoio, mas eu entendo o que você diz, porque uma coisa é eu ter uma implementação que não vai utilizar esses robôs, não é? Em que quando eu ponho isso para funcionar no ambiente de teste, eu tenho ali humanos interagindo. Quando eu tenho os robôs, a situação pode ser distinta. Então, o estrago talvez pode ser maior por causa disso, de não ter essa equipe tão junta ao pessoal da TI, não é? Com esse Uhum. comentário, eu já vou entrar com uma outra pergunta que faz parte dessa discussão, porque quando você falava, então, a equipe de processos de negócio e o pessoal lá do RPA, vamos tentar, então, fazer agora uma relação entre o RPA e a TI. Qual a relação, então, do RPA com a TI? O que você diz? Antes de eu passar para você, tivemos alguns depoimentos aqui que eles preferiram, Fábio, o nosso formato de várias telas, sabe? Eu vou fazer aqui uma magiquinha, então, para poder aparecer todos nós aqui. Eu vou ficar sempre pequenininho, miudinho lá em cima. De vez em quando eu balanço o braço para o pessoal me ver. E aí, de vez em quando eu apareço na tela aberta. Vou passar aqui então para o Caio responder essa questão. RPA versus TI. Qual a relação? Vai lá, Thiago. Thiago não, Caio. Rapaz, essa é uma pergunta que vai gerar briga aí no comentário, viu? Que a gente aqui na SS, a gente tem um ponto de vista muito firme sobre isso, e eu não sei o que a galera anda aí tendo essa visão. Mas quando a gente fala de TI aqui, a gente vê a TI passando por várias áreas, né? E a TI, ela é como se fosse a base que dá suporte a todos os itens. Então, a gente precisa considerar a TI desde o suporte, a infraestrutura, quando eu preciso, não sei, clipar um cabo de rede, até uma integração de sistemas. Tudo isso é TI, né? Consequentemente, a RPA está aí junto também. Só que aqui a gente vê muito forte a interação dessa parte de automações com a equipe de negócio. E aí é muito mais interessante, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista aqui, dizendo que essa parte de RPA ela esteja junto com a equipe de negócios e a TI seja um dos nossos apoios, né? Que nós sejamos clientes da TI. Então, se em algum momento, bom, eu preciso escalar uma série de máquinas virtuais para poder executar os robôs, ou, por exemplo, eu preciso de uma integração mais pesada com um ERP da vida, e, enfim, vários outros sistemas, envolve uma transação de dados muito grande, criação de bancos de dados e o cruzamento deles, enfim, com N queries aí, N tabelas. Cara, então será que eu posso chamar um desenvolvedor de C Sharp, Java, enfim, JavaScript, que vai ter uma celeridade maior nisso para poder desenvolver? Ou a gente pode executar aqui com os nossos desenvolvedores de RPA, analistas de RPA. E quando eu trago isso é muito forte, que eu até escrevi um artigo sobre isso, que é o seguinte, a gente costuma, pelo menos o que eu tenho visto muito de webinar e conteúdo sobre RPA, a gente vê que eles trazem como algo muito distante, né? Por exemplo, a RPA é para empresas de grande porte, projetos muito grandes e etc. E, consequentemente, a equipe que eu preciso para executar um processo de RPA tem que ser um desenvolvedor com N anos de experiência e etc. Cara, na verdade, eu creio muito que se você tem um bom conhecimento do negócio e uma lógica boa, você pode começar. Não tem muito dessa questão, sabe? E eu creio que isso desencoraja até muita gente, né? Que tem um intuito de começar aí. Então eu vejo que o RPA
Aí o Thiago pode complementar, mas eu vejo que o RPA e o BPMS eles estão muito voltados à equipe de negócio. Estão muito voltados à equipe de negócio. A equipe de negócio acaba consumindo ali recursos da TI para poder entregar o produto, né? Então, eu acho que é um trabalho muito casado entre essas equipes, né? Mas a divergência ali maior é o seguinte, por exemplo, a minha equipe de RPA, a gente consegue fazer uma integração, por exemplo, com o BPMS nosso. A gente consegue, enfim, trazer vários dados através de APIs, consumo de web services entre nós. Até onde a TI vai nessa relação? Né? Em algum momento eu preciso acioná-los, sendo que dentro aqui da equipe de RPA, dentro da área de negócios ou vinculado à área de negócios, mais próxima que seja, já consegue fazer isso. Então, em que momento há essa interação? Isso daí é muito bem tratado.